a todos. Prazer estar de volta, falando da doutrina dos Espíritos, dando prosseguimento no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Estamos falando hoje sobre provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Para entender melhor esse chamamento, esse item, por que provas voluntárias? Provas voluntárias porque fomos nós que as escolhemos quando estávamos na espiritualidade, entendendo os males que nós praticamos no passado, no nosso passado errante, entendendo aquilo que nós fizemos de errado e entendendo mais ainda aquilo que precisaríamos fazer no futuro para nos redimir, para aprender com relação àquilo que era errado e nós não sabíamos que era errado, mas passamos a saber, precisamos passar pela prova definitiva. E a prova definitiva não é só o entendimento, é nós passarmos pelas experiências materiais. Então, essas provas voluntárias, nós mesmos participamos do nosso planejamento reencarnatório, quando estávamos na espiritualidade. Então, esse, por si só, já é o nosso verdadeiro cilício, nossa verdadeira expiação, nosso verdadeiro processo educativo. Então, para entender melhor, o que vinha a ser cilício? Cilício era uma vestimenta que usavam, principalmente os cristãos, onde existiam, por vezes, não pontas que viriam machucar o corpo, como se fosse uma punição, um flagelo pelos pecados praticados. Então, nessas provas voluntárias, é importante dizer que nós mesmos as escolhemos. Então, não nos cabe, nesse capítulo, vamos estudar isso, nem estender as provas, nem aumentar as provas, nem aumentar nossas dificuldades, nem nos autossupliciar e nem fugir delas. É esse o contexto que vamos abordar. E começa com uma pergunta: seria lícito abrandar as próprias provas? Não, não é lícito nem abrandar, porque nós as escolhemos e nós precisamos dessa pílula, desse remédio para evoluir, e nem aumentá-las, nem aumentá-las diante do autossuplício, como se fosse um outro cilício, além daqueles que já estão acordadas. E as provas, elas têm esse objetivo de exercitar a nossa paciência, a nossa resignação, o nosso bom senso, a nossa capacidade de discernir, de pensar, refletir, de decidir e de ultrapassar. Claro que existem aqueles que nascem em posições penosas e difíceis e se vê obrigado a procurar meios para bem superar e bem ultrapassar as adversidades, as dificuldades. Sim, isso faz parte do contexto de avançar, de evoluir. Um grande mérito está justamente nisso, em nós evoluirmos no chamado o bem sofrer. Parece hipocrisia. Quem gosta de sofrer? Não, o bem sofrer é bem superar. Se nós não podemos modificar aquele sofrimento, porque ele advém de questões kármicas, que pelo menos nos esforcemos para bem ultrapassar, para amenizar, se desesperando o mínimo possível. Então, há momentos na vida que nós temos que agir para mudar aquilo que pode ser mudado, mas tem outros que nós temos que apenas aceitar aquilo que não nos cabe mudar. E quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, ele está falando exatamente o consolo, a providência divina que não falta com nenhum de seus filhos e leva a consolação suprema para todos aqueles que estão chorando, que estão se desesperando, aqueles que estão desolados, levando limpeza, enxugar os prantos, forças e consolações para suportarem, superarem aquilo que estava programado espiritualmente, conforme falamos, fruto do nosso planejamento e concordância. Mas
aquelas outras provas que nós colocamos na nossa vida como se fosse um cilício, um supliciamento, um autoflagelo, como se fosse uma punição, uma penitência, essas não são bem-vindas. Essas premeditadas, elas serão um exagero e não fazem sentido diante da vida. Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. Então, Ele quer exatamente aquilo que nos programamos para bem passar. Mas, por vezes, a situação da vida nos leva a situações em que os nossos gestos poderão ser altruístas. Gestos em que, numa reação imediata, sem premeditação, fruto do nosso livre desejo, quase que o nosso instinto, nós colocamos a nossa vida em risco em benefício do próximo. Colocamos para nós um possível sofrimento, mas sem pensar nesse sofrimento para beneficiar alguém. Isso é outro fato. Realmente, nesse caso, Deus sorri porque vê que estamos fazendo com a limpeza e a pureza da alma um benefício para outros. Mas não é que nós devamos nos contentar com as provas que nós temos. Nós devemos cumpri-las unicamente. São aquelas que Deus nos concede dentro das nossas possibilidades. Mesmo na espiritualidade, quando nós achamos que são poucas as provas e temos mais erros e queremos e pedimos mais coisas, e os espíritos falam, não, essas estão suficientes, porque são aquelas calibradas diante das nossas possibilidades para que nós não venhamos a aumentar os nossos débitos, não venhamos a falir. Ninguém quer a nossa derrota, só quer a nossa vitória. Elas já são sofríveis por si só. Então, aqueles que se autoflagelam, aqueles que mutilam os corpos, aqueles que colocam a sua vida em risco, na verdade, eles estão não só agindo com falta de zelo, como eles estão tornando os corpos mais frágeis, debilitando e colocando em risco de nem cumprir, do corpo e a mente nem estarem em condições de cumprir aquilo dos quais se comprometeram. Então, é um peso maior e sem finalidade útil nenhuma. Antigamente, acreditava-se lá muito no passado que a autopenitência seria bem vista aos olhos de Deus, o autossupliciamento. Balela. Hoje sabemos que não faz o menor sentido. Então, na prática, as boas obras, aquilo que nós nos comprometemos, esse sim é o verdadeiro silício, porque elas já são demasiadamente pesadas, mas pesadas dentro de fardos que podemos carregar. Outra questão, se não nos é lícito aumentar, também não nos é lícito abrandar. E abrandar como? Tentar nos isolar do mundo, por exemplo, que nenhum benefício irá trazer. Ou abreviar levando a vida a termo com o suicídio, tentando abreviar as provas, por achá-las que elas estão além das forças. Isso equivale a fugir do combate. Nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo onde a vida nos propicia combates para vencermos a nós mesmos. Nós estamos aqui, e o nosso silício, conforme falamos, é para suportar e ultrapassar as dificuldades, que já são grandes por si só. Fugir do combate, abreviar, só vai fazer com que aumentemos os nossos débitos, angariando outros na nossa contabilidade espiritual. Notem que, no futuro, teremos que reencarnar e enfrentar novamente esses débitos que fugimos e mais outros que angariamos
com a nossa fuga, quiçá no suicídio. Então, meus amigos, que venhamos a cumprir as provas voluntárias que voluntariamente escolhemos, concordamos na espiritualidade, e elas por si só já são nosso verdadeiro cilício, por serem demasiadamente amargas, duras, mas não por isso impossíveis de serem suportadas e ultrapassadas. Fiquem todos com Deus, voltaremos em breve com um outro vídeo falando sobre